O módulo património é essencial em qualquer organização que possua bens em número significativo. O imobilizado, nomeadamente em termos de bens móveis, tem vindo a assumir uma importância cada vez maior em termos da atividade operacional das organizações. Uma boa gestão do imobilizado tem de começar por se basear numa inventariação rigorosa e permanentemente atualizada, o que implica a utilização de meios para a identificação automática dos bens, como código de barras e/ou RFID. É também fundamental dar o correto tratamento legal, contabilístico, fiscal aos bens, em termos de amortizações, abates, reparações e reavaliações. Em relação aos itens do património e em termos gerais, é preciso assegurar o suporte informático. Há verificação periódica da sua existência, sua localização e condições de funcionamento. Há sua movimentação e alocação. Há sua manutenção. Há gestão dos seus consumíveis. Aos seus contratos de manutenção, seguros e outros. Ao histórico de eventos e custos de funcionamento adequado, nomeadamente a análise da oportunidade da sua substituição. Aos reflexos dos movimentos, depreciações, etc., nos valores dos bens. Aos reflexos na contabilidade das modificações nos valores dos bens e à imputação dos seus custos. Há ainda que atender à especificidade de alguns bens, que exigem tratamentos próprios, como sejam os veículos, os equipamentos e os imóveis. O presente módulo foi desenhado de forma a responder a todas estas necessidades, de uma forma integrada e proporcionando um elevado grau de produtividade em todas as tarefas subjacentes. É de notar que, em termos tecnológicos, a gestão do património tem avançado muito e beneficia hoje de facilidades importantes em termos de tratamento óptico, códigos de barras, RFID e rastreamento remoto. Uma facilidade importante também disponível é a integração geográfica dos equipamentos via Google. Estas facilidades, mais avançadas, já são contempladas no nosso módulo e serão também exemplificadas neste vídeo. Em resumo, e para enquadrar o que segue neste vídeo, em termos de gestão do património temos a gestão técnica e a gestão administrativa. Em termos de gestão administrativa temos o registro dos itens, as fichas dos bens, os eventos associados e as transferências. As amortizações ou depreciações, os abates e as reavaliações, que têm importantes reflexos contabilísticos. As reparações, os seguros e os sinistros. As imputações de custos e o controlo dos bens e seu inventário. Na gestão técnica, tem de se ter em consideração informação e tratamento de questões críticas ligadas ao funcionamento, dos consumíveis, da manutenção, dos seguros e assegurar o histórico de custos, bem como as extensões do património a bens específicos e diferenciados, como sejam os equipamentos, os veículos, os imóveis e as obras de arte. Em termos de modelo de dados subjacente à gestão do património, destacamos o relacionamento com o subsistema de produtos e com as extensões ao património, como a dos equipamentos, dos veículos, dos imóveis e das obras de arte. As regras e tabelas fiscais aplicáveis ao património, os eventos e as transferências, movimentos de depreciação, abates e outros e a contabilidade. Também um relacionamento específico com os subsistemas de eventos e tarefas, contratos e documentos. É neste contexto que vamos apresentar de seguida o menu base do módulo de gestão do património, bem como as exemplificações subsequentes das facilidades que são disponibilizadas. O menu da gestão do património e os painéis de manipulação de dados em geral, como acontece em todos os nossos módulos, adaptam-se também a dispositivos móveis. Os menus podem ser simplificados pelas organizações que não necessitem de algumas das facilidades apresentadas. No topo, destacam-se as opções de uso mais comum: os itens de património, os documentos do cadastro do património, os itens por unidades organizativas, nomeadamente apresentados
por departamento, por edifício, por local e por responsável, os itens por contas da contabilidade, as depreciações, os abates, etc., os valores diversos e as transferências. Seguem-se 3 submenus para tratamento mais em detalhe do património, relativos a itens do património, cadastro e movimentação, às depreciações e reflexos na contabilidade e aos inventários, regularizações e fechos. Seguem-se os submenus dos terceiros, contactos e contratos, dos produtos ou serviços e da estrutura, terceiros, contratos, contas e códigos. Vamos entrar no submenu Itens do património, cadastro e movimentação. Entrando, vemos estas áreas: itens ou bens, eventos, outputs dinâmicos, rastreamento geográfico e tabelas fiscais. No que respeita aos itens ou bens, temos, para além das opções já referidas no topo do menu principal, os documentos comerciais por itens do património. E no que respeita aos eventos, temos eventos gerais, transferências e valores diversos. Entrando no submenu das depreciações e reflexos na contabilidade, temos as facilidades relacionadas com as depreciações, os abates, etc., os itens por contas da contabilidade, os processamentos do património, nomeadamente para o cálculo das depreciações, os reflexos contabilísticos dos movimentos em geral e os processamentos para integração na contabilidade, se pretender esta integração. Vamos agora ao submenu dos inventários, regularizações e fechos. Começamos pelas listas por localizações, que se destinam a apresentar os bens que devem estar nas localizações definidas na organização, como auxiliares importantes à localização e inventariação de bens. Seguem-se os processamentos de fechos temporários de património, nomeadamente para proteger a informação existente no sistema durante os inventários. E depois as facilidades específicas de suporte aos inventários, como sejam os processamentos das listas para um inventário, as listas produzidas para usar nos inventários, os processamentos de diagnósticos importantes para chamar a atenção para situações a resolver e o processamento das regularizações do património decorrentes dos processos de inventariação. Seguem-se as posições geográficas, nomeadamente para rastreamento dos bens via Google Maps. Entrando no submenu dos terceiros, contactos e contratos, temos as facilidades relacionadas com os terceiros em geral, como fornecedores e clientes, eventos ligados a terceiros, contactos desses terceiros, os nossos empregados, a lista telefónica interna, a lista telefónica externa, endereços e posições geográficas. E sobre os processos ou contratos temos os tipos de processos ou contratos e os processos ou contratos em si. E ainda temos os outputs dinâmicos sobre terceiros. Voltando ao menu base principal e escolhendo o submenu Produtos ou Serviços,
acedemos a facilidades importantes para este módulo, como classes de produtos ou serviços, tipos de produtos ou serviços, atributos específicos dos bens que permitem acrescentar as características necessárias a estes, tipos ou regras de manutenção para aplicar aos diferentes bens, os produtos ou serviços propriamente ditos, documentos ligados ao cadastro dos produtos ou serviços e o catálogo de produtos ou serviços. Ainda temos mais esse submenu para definir informação diversificada sobre a estrutura, terceiros, contratos, contas e códigos relevantes para a atividade que este módulo suporta. E assim terminamos a apresentação do menu base deste módulo, menu que pode ser modificado de acordo com as necessidades das organizações. Esperamos ter assim dado uma primeira ideia das facilidades que este módulo disponibiliza. O cadastramento correto dos itens de património, sobretudo se forem muitos e variados, exige uma preparação em termos de organização tipológica e dos produtos. É importante ter em conta que nas nossas soluções, um item do património é visto também como um produto integrado na arquitetura do subsistema de produtos e recursos. Passemos às opções para definição da tipologia e produtos. Em termos das classes de produtos, nesta organização definimos várias classes para o património. Vemos aqui esta classe IBG, para o imobilizado em geral, esta classe V para os veículos e seguem-se aqui um conjunto de classes para equipamentos, como, por exemplo, EIT, equipamentos de IT, cujo âmbito definido é tecnologias de informação, hardware e software, excluindo equipamentos específicos de comunicação. Temos também o código EIC, equipamentos de comunicação, EEI, equipamento para escritório ou instalações e por aí fora. Entrando nos tipos de produtos. No que respeita aos tipos e produtos definidos dentro de cada classe, temos para a classe EEM, equipamentos eletromecânicos gerais. Dentro do grupo EM-GB, grupos de eletrobomba, temos a bomba e o grupo elétrico. Dentro dos equipamentos sob pressão, temos compressores e o rack. Como vemos, os tipos de produtos podem ser organizados de forma hierárquica, aparecendo os itens de grupo com este código G. Vamos finalizar esta parte do menu vendo a definição dos códigos de produto propriamente ditos. Cada tipo de produto pode enquadrar vários códigos de produto. Neste caso, vamos pedir a classe EIT, dos equipamentos de IT. Como vemos, aparecem vários produtos em dois grupos, que correspondem a dois tipos de produtos diferentes. Primeiro temos equipamentos de IT computadores, como rato, teclado, CD, computador, data show, monitor, impressora, por aí fora. E depois os equipamentos de IT rede, em que temos um switch, um router. Vejamos o cadastro dos itens do património. Nesta opção, obtém-se a listagem dos itens de património, onde consta a informação mais importante sobre os mesmos. Estes itens são itens lógicos, de grupo, definidos para melhor organizar e gerir o património.
É uma facilidade muito importante e uma das que diferencia o nosso módulo. Temos aqui um grupo que é formado por um gerador e acessórios e depois 3 conjuntos de secretárias. Se selecionar este conjunto secretária, o 001, e saltar para os itens do grupo, obtenho a composição do grupo. Vemos que este conjunto de secretária é composto por mesa, cadeira, armário grande e armário pequeno. Voltando agora à listagem e passando aos itens reais, vemos diversos itens e vamos ver alguma informação. Temos aqui a quantidade 1. Temos aqui a indicação que é um bem novo, que está com N. A aplicação mostra o significado dos códigos. O início de utilização, nesta coluna. Alguns parâmetros fiscais, como o AC, de anual constante, o número de anos de vida de amortização, o respectivo código fiscal, a unidade organizativa, a atividade. Aqui temos o código do local, o respectivo valor de aquisição, nesta coluna, e aqui o respectivo valor contabilístico. Voltando agora aos saltos, vemos que existem saltos para diversos objetos, como para os eventos gerais, para as transferências, para os valores diversos, para os itens do grupo, que é o que já fizemos anteriormente, para os movimentos imobilizados, movimentos para a contabilidade, para o documento de origem, para os veículos, para os equipamentos, os imóveis e para a posição no mapa. Como em geral, vai-se tratar destes objetos mais adiante. Deixamos para mais tarde analisar estes saltos. O mesmo será feito em relação aos comandos. Vamos agora ver estas duas opções, as listagens hierárquicas e as listagens de itens por conta. As listagens hierárquicas mostram os bens organizados em grupos. Esta organização é essencial para, em vez de tratar muitos itens em avulso e desligados uns dos outros, se poder tratar os itens em termos de grupos, ligados a determinadas funções e objetivos. Isto pode permitir reduzir, para efeitos de gestão, milhares de itens em centenas ou até menos grupos, o que facilita o tratamento do património. Vejamos uma listagem hierárquica. Aqui a cinzento temos os grupos definidos. O grupo do gerador ainda não tem a ligação para os seus itens ou componentes. Já este conjunto de secretária tem aqui os seus componentes. A seguir a estes grupos aparecem aqui os itens elementares, que não fazem parte de nenhum grupo específico. Quanto à informação das colunas, a mesma é similar à do cadastro visto anteriormente. Vejamos a listagem dos itens por conta. Esta listagem é fundamental para ligar os itens à contabilidade e é muito usada para efeitos de conferência ou conciliação entre o património e a contabilidade. Como vemos, a listagem está organizada por contas. Aqui no não aplicável, temos alguns bens que ainda não estão ligados a contas. Depois temos a conta 423 e a conta 424. Note-se que por conta se está a fazer uma desagregação por mês de início de atividade e por códigos da tabela fiscal aplicável. Esta desagregação é a mais adequada para as conferências, mas só pode-se obter a desagregação detalhada item a item se desejar.
Em relação aos itens do património e sob a designação genérica de eventos gerais, vão-se registar todos os eventos que sejam considerados importantes. Note-se que estes eventos não têm a mesma amplitude e detalhe das intervenções ou eventos disponíveis nas extensões, veículos, equipamentos e imóveis. A nível das extensões, já se está num âmbito mais específico e a informação é tratada de forma mais detalhada e mais integrada com as operações concretas do dia a dia. No entanto, nestes eventos gerais, no caso de extensões não estarem subscritas, podem-se também registar de forma sucinta eventos como manutenções, revisões, reparações, inspeções, etc. Quanto às transferências, trata-se de um tipo particular de eventos que ocorre com frequência no património e que tem reflexos importantes em termos do inventário e dos reflexos contabilísticos. Já os valores diversos são usados para listar valores diretamente ligados ao item do património e que se julguem relevantes para a sua gestão. Mais uma vez, nas extensões, se subscritas, esta informação poderá ser, em geral, melhor tratada. Há, no entanto, alguns valores, como os ligados aos abates e mais-valias, que têm de ser registados nesta opção, para produzirem efeitos automáticos em termos da contabilidade. Toda esta informação permite a análise dos factos relevantes ocorridos em relação ao item do património e, consequentemente, as melhores decisões. Vejamos estas opções. Nestas opções, acede aos eventos gerais, às transferências e aos valores diversos. No entanto, para melhor compreender estas facilidades, vamos entrar pelos itens de património, diretamente no cadastro de um bem. Vejamos. Entrando nesta listagem já conhecida, vamos escolher esta secretária e saltar para os seus eventos. Cá temos 2 eventos. Como se vê, são registros simples de factos que aconteceram. Um concerto de gavetas e uma substituição de tampo. Note-se que os eventos também podem ser inseridos com datas para a frente. Isto permite estabelecer alertas e fazer o agendamento de ações. Por exemplo, nos extintores de incêndio, pode-se colocar um evento na data em que devem ser substituídos e isso permitirá atempadamente ser alertado e tratar da sua substituição e ou recarregamento. Quanto às transferências, neste mesmo item, vamos saltar para as transferências. Vemos, neste caso, 3 linhas, que representam o histórico do bem em termos do seu posicionamento na organização. Vemos que inicialmente estava na unidade organizativa 11, depois passou para a 12 e, posteriormente, para a 14. Na verdade, em relação a qualquer destas colunas, o sistema permite estabelecer um histórico do posicionamento que o bem foi tendo na organização, permitindo um rastreamento completo. Para além das unidades organizativas, são muito comuns as transferências de edifício ou local e responsável. Quanto aos valores diversos, vejamos este exemplo. Neste item, gerador e acessórios, saltamos para valores diversos. E vemos os gastos de funcionamento desde o ano 2007. 2007, 2008, 2009. Voltamos a referir que nos módulos de extensão ao património, como veículos e equipamentos, este tipo de informação é tratada de forma mais aprofundada. A questão-chave relativa à inventariação e movimentação do imobilizado prende-se com a identificação dos bens que necessita de uma etiquetagem eficaz, de preferência de leitura automática, por tratamento óptico e ou RFID. Também os locais onde estão os bens devem ser objeto do mesmo tipo de etiquetagem. O inventário baseia-se no registro local, com base na etiqueta do mesmo, e no registro dos bens existentes no local e que a ele ficam ligados. Isto para posterior comparação com o que existe no sistema. O presente módulo está preparado para o tratamento dos diversos tipos de etiquetas e tags, para a produção dos ficheiros necessários aos terminais de leitura, bem como para a importação dos ficheiros produzidos pelos mesmos. Com base nesta importação,
Os cadastros dos bens são atualizados, ficando em consonância com o que foi inventariado ou detectado no terreno. Vejamos como. As listas de inventário são os elementos-chave no inventário do património. A forma como elas são obtidas varia consoante os procedimentos adotados. Existem vários tipos de processamento para gerar estas listas. Podem ser geradas a partir dos bens existentes no sistema numa determinada data ou a partir de ficheiros que tenham sido constituídos por recolha automática dos bens existentes, com dispositivos de leitura óptica, por RFID, etc. Inclusive, poderão ser constituídas ou complementadas com inserção direta de itens. Podem-se constituir vários tipos de listas. Indo aqui aos critérios e pedindo ajuda sobre os tipos de lista definidos, temos aqui o tipo de lista asterisco, que indica ser uma lista provisória, nomeadamente para tratamento posterior. O tipo IAV, para listas de itens a verificar, geralmente geradas a partir dos itens existentes no sistema e agrupadas por localização. O tipo IEX, para itens existentes, geralmente obtidos por inventariação local a local, com dispositivos automáticos ou mesmo manualmente. O tipo IRP, itens por responsável, geralmente emitidas pelo sistema para se entregar aos responsáveis dos itens que se encarregam de verificar se os mesmos existem numa certa data e assinam a lista. Estas listas são tratadas e eventualmente complementadas com informações. Por exemplo, se existem de fato ou se apresentam algum problema. Uma vez os elementos das listas sejam dados como corretos em termos de informação, temos aqui dois tipos de processamento. Esta opção, que produz diagnósticos sobre o que foi detectado e sobre eventuais regularizações a fazer no sistema. Outro, esta opção, que produz regularizações efetivas no património ou sugestões de regularizações a fazer. Note-se que as regularizações no património podem ser delicadas e complexas e por isso seriam objeto apenas de sugestões que alguém terá de decidir ou não implementar. Finalmente, temos aqui as posições geográficas, que quando há bens muito dispersos podem ajudar, nomeadamente via Google Maps, a identificar onde as coisas estão. Vamos agora ver algum detalhe sobre estas listagens de inventário. Escolhendo a opção Listas de Inventário, estamos aqui nos critérios para obter as listas de inventário existentes e vamos começar por pedir as do tipo IAV. Listagens que são geralmente produzidas por processamento automático prévio para uma determinada data. Faz-se OK e cá está a listagem. É uma listagem da empresa DPT, tipo de listagem IAV, itens a verificar, para a data de 2009-08-20. Dentro da listagem, temos os itens ordenados e com quebra por localização. No caso, temos duas quebras, dois grupos. A 0100, que é do edifício sede geral, e a 0102, edifício sede segundo andar. Temos aqui estas três colunas que são muito importantes. S, E e L. Colocando o cursor em cima, vemos o seu significado. S é o controlo no sistema, ou seja, se está ou não no sistema. E é o controle de existência, ou seja, se existe fisicamente. E o L é o controle de localização, ou seja, se a localização está correta. Em geral, estão os três controlos com mais. Isto é, está tudo certo.
Ou seja, os itens estão no sistema, o que não admira, pois esta lista IAV foi produzida a partir do que está no sistema. Ela é produzida já com o S preenchido com mais. Os itens foram detectados na verificação como existentes. Foi dado o comando pelo verificador para colocar no controlo E o mais. E a localização dos itens também foi dada como correta. O mais quer dizer que a localização da lista, do sistema e da existência coincidem. Também a situação dos itens em geral está EC. Ou seja, a verificação dos mesmos está concluída. Mas temos aqui um caso em que a verificação ainda não está concluída. O controlo da existência e a localização ainda estão com um ponto de interrogação. Por isso, a situação ainda é 0. E aqui um caso em que a situação está concluída, mas a existência tem o sinal menos, ou seja, o item não existe, apesar de estar registado no sistema. Tem mais no sistema. Isso terá de ser regularizado. Finalmente, temos aqui neste onda uma anomalia com código AM e descrição, avaria mecânica, travões. Acabamos de apresentar uma lista de inventário do tipo IAV. Claro que num caso real será muito maior, mas as situações resultantes da verificação da mesma serão as dos tipos apresentados. Estas listas depois poderão ser processadas para a produção de mapas de diagnósticos e de efeitos. Só serão processadas os itens com situação EC, que passará a X0. Antes de passar a outro tipo de lista, é importante chamar a atenção para estes botões aqui à direita. S+, S-, E+, E-, etc. Com cliques nestes botões, rapidamente se acertam os controlos da listagem, de forma a os tornar conformes com a realidade inventariada. Voltemos aqui aos critérios para ver um outro tipo de lista de inventário. A lista IRP, itens por responsável. Colocando o IRT no tipo de lista, obtemos uma lista parecida com a que já mostramos, mas só que agrupada por responsável. Aqui o responsável, Alexandre Maia. A informação e os procedimentos de verificação são semelhantes ao da lista IAV. A grande diferença é mesmo estar agrupada por responsável, que assume a lista e, em alguns casos, até a irá assinar quando tratada. Vejamos agora uma lista do tipo IEX. Uma lista de itens existentes. Fazendo OK, temos a lista. Estas listas não são geradas por processamentos com base no que existe no sistema, e sim por processamentos que leem ficheiros que foram produzidos no terreno, nomeadamente por dispositivos móveis apropriados. Como se vê, esta lista tem a coluna do controle de existência, a coluna E, a mais. Isto resulta, obviamente, da lista ter sido originada por leituras no terreno e, portanto, se o item está na lista é porque existe mesmo. Mas os outros controlos ainda estão com ponto de interrogação, ou seja, ainda há todo o trabalho de verificação a fazer.
Note-se que no caso deste tipo de lista, grande parte da verificação pode ser feita automaticamente processando a lista. O processamento vai comparar o encontrado no terreno com o que está no sistema e substitui os pontos de interrogação por mais, quando há conformidade com o sistema. Também acrescenta linhas à lista, com mais no sistema e um ponto de interrogação na existência e na localização, com base nos itens que existem no sistema e não estão nos ficheiros obtidos no terreno. Depois do manuseamento e acertos finais na lista são similares aos dos outros tipos de listas. Acabamos de exemplificar o essencial dos procedimentos de inventário do património, concentrando-nos nas listas de inventário. Mas há uma questão importante que nos diferencia e que deve ser referida. É que, como é tudo na web e as nossas aplicações são responsivas em relação aos telemóveis, tudo o que foi mostrado pode ser feito com telemóveis no terreno e junto aos bens. No nosso vídeo exemplificativo de como as nossas aplicações da área financeira podem também funcionar no seu telemóvel, um dos exemplos que pode ver é precisamente o do uso de telemóveis nos inventários do património. Mas para que tudo isto funcione bem, é fundamental a etiquetagem. Mais à frente, no capítulo do rastreamento, vamos voltar a esta questão, exemplificando a leitura de etiquetas, de códigos de barras e de tags RFID. Vamos ver aqui a produção destas etiquetas de códigos de barras. Esta é uma impressora típica para o efeito. São etiquetas de plástico bastante resistentes. Dando a ordem ao sistema, a etiqueta é impressa. Estas etiquetas são coladas nos equipamentos, mas não só, também nos locais, de forma bem visível. Vamos ver agora o processo de leitura. Temos aqui o PDA. Tem aqui o leitor óptico. A entrada da sala tem aqui uma etiqueta identificando a sala. Leio essa etiqueta com o PDA, como este, e depois leio as etiquetas de todos os bens que encontrar. Com isso, vai-se constituir uma lista de inventário do tipo IEX atrás referido. O sistema irá comparar essa lista com o que existe registado no sistema e assinalar na lista as anomalias. Assinala também os bens que estão em local diverso do que está registado no sistema. Com base nisto, e ainda por meios automáticos, o cadastro dos bens poderá ser regularizado de acordo com o inventário físico feito. No património, destacam-se um conjunto de operações, como as depreciações ou amortizações, os abates, as reparações e as reavaliações, que afetam o valor dos itens e, como tal, têm de ser refletidos na contabilidade. A generalidade destas operações sobre os itens do património podem ser desencadeadas sob uma seleção de registros, através de comandos. Isto não obsta a que haja processamentos gerais e em massas para operações em massa, como seja, por exemplo, o cálculo de amortizações para todos os bens. Estas operações, ao serem desencadeadas, produzem todos os reflexos necessários, quer no valor dos bens, quer em termos de integração na contabilidade. É o que a seguir vamos apresentar. Nesta opção, obtém-se os movimentos do património, como depreciações e outros. Para saber melhor a ligação destes movimentos com os itens, vamos entrar na listagem dos itens novamente. Aqui este item, que se pode ver ali na direita, tem um valor de 200, em termos de valor de aquisição, mas o seu valor contabilístico é de 168,74. Vamos saltar para os movimentos. Aqui podemos observar 3 movimentos de depreciação ou amortização, relativos aos anos de 2002, 2003 e 2004. Aqui vemos que cada movimento foi de 10,42. Aqui à direita, estes movimentos acumulam 31,26. Donde o valor contabilístico ser após a depreciação de 2004
de 168,74, que, como é natural, é o valor que vimos antes na ficha do bem. Como dissemos, estes movimentos, assim como o seu reflexo no valor contabilístico, são calculados automaticamente, ou por comando no item, ou em massa através de um processamento geral. Estes movimentos vão ser também automaticamente traduzidos em movimentos para a contabilidade. Vejamos esta opção reflexos contabilísticos. Como vemos nesta listagem, temos os movimentos típicos da contabilização das depreciações ou amortizações. Um crédito numa conta de balanço e um débito numa conta de custos. Isto é, como se trata de um exemplo com o plano de contas português do crédito das depreciações ou amortizações numa conta 48 e o débito do custo numa 66. Estes reflexos contabilísticos que acabamos de ver são gerados localmente no módulo do património. Daqui, poderão ser mais agregados e integrados automaticamente na nossa contabilidade. Caso não usem a nossa contabilidade, estes movimentos poderão ser exportados para outras aplicações. O rastreamento dos itens do património em geral, ao contrário do que acontece, por exemplo, com os veículos, não precisa de ter atenção aos percursos. O que interessa, no que respeita aos itens do património, é onde é que eles estão em termos de instalações, estaleiros, etc. Como o cadastro das unidades organizativas e edifícios locais inclui as suas coordenadas. Se as mesmas estiverem registadas, automaticamente os itens colocados nessas unidades, edifícios e locais herdam essas coordenadas e podem assim ser rastreados geograficamente através do Google Maps. Vejamos como se processa este rastreamento geográfico integrado com o Google Maps. Em relação a esta questão do rastreamento, vamos aproveitar um trecho do vídeo sobre os equipamentos feito pela nossa equipa de Londrina e que ilustra bem esta facilidade. Na verdade, e como vimos, os equipamentos são também itens do património, pelo que o que é dito a seguir sobre equipamentos aplica-se a qualquer item do património. Estamos neste momento vendo um equipamento. Trata-se de um computador que acabou de chegar às nossas instalações. Vamos ler a sua identificação com este leitor de RFID. Não se vê nada no computador, mas o dispositivo acusa a leitura. A luz verde indicou boa leitura. É que dentro do computador tem uma tag RFID, que emite a identificação do equipamento e outros dados por radiofrequência. Uma das grandes vantagens do RFID está aqui exemplificada. O identificador está num local oculto e protegido, dentro do equipamento, mas emite um sinal que pode ser identificado mesmo a alguma distância. Uma solução similar, mas menos avançada, seria com código de barras e leitura óptica. Vejamos aqui um switch, com uma etiqueta com código de barras. Podemos ler com o leitor de código de barras e, em termos de input para o sistema, o resultado é o mesmo. Bom, demos as entradas dos equipamentos, mas o que isso tem a ver com o rastreamento? Vamos de novo ao menu dos equipamentos e temos aqui uma opção, Posições Geográficas. Vamos entrar. Ok, aqui estão 4 posições. Nos módulos Autoga, ao se cadastrar a organização, com as suas unidades organizativas e os terceiros em geral, pode-se cadastrar as coordenadas. É o que aconteceu neste exemplo. São 4 unidades da organização. Uma delas é a contabilidade aqui em Londrina. Vamos selecionar todas as linhas aqui. E vamos dar o comando Posição Mapa. Vamos obter no Google o mapa daqui do sul do Brasil, com a localização das 4 unidades organizativas. Aqui temos Londrina, aqui Ponta Grossa, aqui Curitiba e aqui já estamos no Paraguai. Podemos clicar nos balões e ver mais informação. Podemos maximizar aqui o ponto de Londrina até termos um mapa a nível de ruas.
E, claro, podemos optar pela imagem de satélite. Bom, em relação aos equipamentos, o que acontece é que eles, ao darem entrada como atrás vimos, se estiver no cadastro da unidade onde entraram as coordenadas, o equipamento fica automaticamente com elas. Depois, sempre que eu quiser saber onde estão os equipamentos no mapa, é só eu fazer o mesmo, que acabamos de fazer em relação às unidades organizativas. Neste vídeo apresentamos o módulo para gestão do património, quer na vertente administrativa, quer na vertente técnica, com o detalhe necessário para uma primeira avaliação do seu interesse para a vossa organização. Convém realçar que, conforme a organização, podemos estar face a projetos simples, de arranque imediato, ou projetos mais complexos, que incluam muita diversidade de itens, o uso do RFID, inclusive o rastreamento integrado em termos geográficos com Google. Em muitos casos, a implementação pode e deve ser faseada, começando-se pelo tratamento imediato das novas aquisições, seguindo-se a inventariação e tratamento dos itens que já existiam e só depois as restantes facilidades. Neste contexto, lembramos que o diálogo pode ser aprofundado para uma melhor análise das vossas necessidades e das respostas que temos para elas. Nós e a rede de parceiros em que nos integramos estamos inteiramente disponíveis para ouvir e apoiar.